estudantes do segundo ano! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática, a de número 22. Eu sou a professora Helena. Então, estudantes, vamos organizar os materiais para a aula de hoje? Você vai precisar de caderno ou folhas, lápis e borracha e também de uma régua. Organize o seu material e logo voltaremos. Então, vamos fazer o registro da nossa aula? Anote aí no seu caderno ou na sua folha a data em que você está assistindo a aula de hoje. No primeiro espaço, lembrando de colocar o dia. No segundo espaço, o número que corresponde ao dia em que você está assistindo. No segundo espaço, o número que corresponde ao mês. E no terceiro espaço, o ano em que nós estamos. Anote lá na próxima linha ou deixando um espaço na sua folha. Matemática, aula 22. Mais um espaço ou na próxima linha, o título da aula de hoje, Análise de dados. Capricha no registro, logo voltaremos. Hoje tem análise de dados. Mas o que seria isso, análise de dados? Nós vamos analisar dados numéricos organizados em gráficos. É isso que essa imagem aqui está nos fazendo lembrar. Organização, construção de gráficos. Estão lembrando lá da aula com a professora Janaína? Sobre o tema daquele livro, Cocô de Passarinho? Então, hoje trouxemos outras ideias de situações organizadas em um gráfico, só que hoje faremos apenas a análise dos dados. Então, vamos lá? Vamos ver que dados são esses, que situações novas são essas? Vejam só, a professora Ivone pediu aos estudantes que trouxessem brinquedos pequenos para a sala de aula, para formar coleções. É claro que todo mundo adorou a ideia, não é? Levar brinquedos para a escola, olha que bacana! Então, com os brinquedos que os estudantes trouxeram, ela propôs a construção de um gráfico, ou seja, organizou as informações referentes a esse tema em um gráfico e nós iremos fazer agora a análise desses dados. Então, acompanhe comigo aqui na tela e relembrando, inclusive,
como se constrói um gráfico. Vamos lá então? Olha só, começando pelo título do gráfico: Coleções de brinquedos. Próxima situação, que deve conter em um gráfico, colocamos aqui a fonte, ou seja, de onde esses dados foram obtidos. Turma da professora Ivone, a data em que esses dados foram coletados, 24/3/2021. Então, nós temos aqui o título e já temos também a fonte. Próxima informação do nosso gráfico. O eixo, este eixo que apareceu agora na vertical, com esta seta apontada para cima, está escrito ali brinquedos. Ou seja, neste eixo colocaremos quais brinquedos, fizeram parte desta coleção. Vamos ver quais são? Então, atenção. Primeiro brinquedo, ou primeira categoria: bolas de gude, carrinhos, dinossauros e bonequinhos. Então, a coleção de brinquedos que eles trouxeram foi organizada em 4 categorias. Próxima situação, próximo eixo do nosso gráfico. Então, esta linha aqui desenhada na horizontal, indicando as quantidades. Então, agora nós vamos organizar os brinquedos e a quantidade de votos que cada uma dessas categorias obtiveram. Vamos lá, então. Bolas de gude. Olha só a quantidade de votos que teve bola de gude. Então, nós podemos observar do número 1 até o número 11, ou seja, 11 pessoas votaram nesta categoria. Próxima categoria, os carrinhos. Vejam a quantidade de carrinhos, a quantidade de pessoas que preferem carrinhos. Veja só o número que está indicando aqui o último carrinho que apareceu ali naquela categoria. Portanto, 7 pessoas ou 7 votos. Próxima categoria de brinquedos, dinossauros. As crianças também adoram brincar com várias espécies de dinossauros. Quantas pessoas votaram nesta categoria de brinquedos? Acompanhe comigo, 9 pessoas ou 9 estudantes. E por último, última categoria desta coleção, bonequinhos. Vejam só a variedade de bonequinhos que apareceu aqui no nosso gráfico e a quantidade de votos que esta categoria recebeu. Ou seja, então, olha só, 9 votos. O nosso gráfico, então, está construído com todas as partes que deve conter. O título, revendo lá comigo, coleções de brinquedos, a fonte, destacada aqui em amarelo, turma da professora Ivone, e esses dados foram coletados, então, no dia 24 de março de 2021. Então, a partir deste gráfico, nós vamos fazer, então, a análise dos dados. Vejam, analisando o gráfico. Então, atenção que agora eu vou colocar aqui sobre a mesa algumas perguntas que iremos analisar, interpretar o gráfico para responder. Combinado? Primeira questão. Qual o título do gráfico? Próxima. Em que data foi realizada a atividade? Vejam que todas essas informações estão no gráfico. E qual é a fonte do gráfico? Ou seja, de onde vieram essas informações? E, no total, quantos brinquedos as crianças trouxeram? Essas são as questões, então, que nós vamos analisar, por isso, análise de dados, para responder. Vamos lá, então? Vejam, acompanhe aqui comigo, aqui na tela, respondendo a primeira pergunta. Qual é o título do gráfico? Observem aqui onde está esta informação. O título do gráfico ele vai estar sempre em cima, na parte superior.
Portanto, qual é o título deste gráfico? Coleções de brinquedos. E lembrando também que o título do gráfico, ele está sempre relacionado ao conteúdo que nós estamos conversando, né? Ao tema, não conteúdo, ao tema que, no caso, brinquedos. A segunda pergunta que nós temos aqui: em que data foi realizada esta atividade? Em que parte do gráfico nós encontramos esta informação? Aqui na fonte. Escrito aqui, data 24/3, que corresponde ao mês de março de 2021. A próxima questão que nós temos aqui: qual é a fonte do gráfico? Ou seja, de onde eles vieram? Onde foi realizada esta pesquisa? Também, aqui nesta parte superior, algumas vezes podemos encontrar na parte de baixo, isso não tem problema. Então, de onde vieram esses dados? Da turma da professora Ivone, correto? E a última questão aqui: quantos brinquedos no total as crianças trouxeram? Bom, então vamos analisar aqui agora, no eixo aqui, olha, referente às quantidades. A gente vai observar que nós tivemos categorias, 4 categorias: bola de gude, carrinhos, dinossauros e bonequinhos. Então, o que deveremos fazer para responder esta questão? Contar o total de brinquedos que estão apresentados aqui no gráfico. E a maneira mais fácil de fazer isso, como você faria? Olha, eu vou utilizar a seguinte estratégia: vou contar um por um e chegarei na resposta, né, que estamos procurando, analisando aqui no gráfico. Vamos lá então? Acompanhe a contagem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Portanto, a quantidade de brinquedos que os estudantes trouxeram foi 36. Chegaram aí? Conseguiram acompanhar comigo esta contagem? Então, um jeito bem fácil, né, de respondermos essa questão é observando o que está organizado aqui, não é? De acordo com as categorias e as quantidades. Então, vamos analisar uma outra situação ocorrida com outra turma. Olha só o que aconteceu. A professora Sônia perguntou aos estudantes se possuíam animais de estimação e quais eram esses animais, certo? Então ela fez uma pergunta para a turma e todos foram falando qual era, né, qual é o seu animalzinho de estimação. Com base nisso, construíram também um gráfico organizando esses dados. Vamos acompanhar mais uma vez a construção deste gráfico? Acompanhe comigo aqui na tela. Primeira informação que nós estamos vendo aqui é o título do gráfico: Animais de Estimação dos Estudantes. A próxima informação é a fonte, turma da professora Sônia, e logo abaixo está escrito a data em que a pesquisa foi realizada. Dia 22/3/2021, mês 3, correspondente ao mês de março. Já temos então duas informações do nosso gráfico: o título e a fonte. A próxima informação são os eixos. Sempre que vamos construir um gráfico, temos que desenhar, né, 2 eixos, um na vertical e um na horizontal. Vamos lá acompanhando então. Vejam que agora, no eixo da horizontal, aparecem os animais preferidos, ou seja, as categorias: animais de estimação. Quais animais temos aqui? Um gato, um cachorro, um passarinho e um peixe. Esses foram os animais preferidos aí pela turma. Portanto, 4 categorias de animais.
E no eixo da vertical, nós temos agora a quantidade, ou seja, a preferência, o total de estudantes que preferem cada uma dessas categorias apresentadas. Vamos observar, então, a preferência de cada grupo de estudantes? Vejam bem. Na categoria gato, veja que agora nós estamos apresentando esta informação através de uma barra na vertical, um quadradinho sobre o outro. E cada um desses quadradinhos representa a preferência ou o voto de um estudante. E no eixo da vertical, vejam ali os números que aparecem. Portanto, quantos estudantes preferem o gatinho? É só observar o número em que parou aqui a barra, né? Na vertical. Portanto, 9 estudantes. E o cachorro? Quantos estudantes preferem o cachorro? Observem esta barra verde e relacione lá com a quantidade lá no eixo da vertical. 10 pessoas preferem o cachorro. Pássaro, quantas pessoas preferem? E quantas pessoas preferem o peixe? Então vejam, nós temos aqui o nosso gráfico já construído, com todas as informações necessárias e muito importantes, que são elas: o título, animais de estimação dos estudantes, a fonte de onde os dados foram coletados ou pesquisados, e o gráfico aqui, propriamente desenhado, né, apresentado aqui na imagem, com os eixos da horizontal, animais de estimação, contendo então as 4 categorias, e o eixo da vertical, agora as quantidades. Então, nós vamos analisar este gráfico com as perguntas que forem surgindo e que preparamos para vocês. Atenção à primeira pergunta que devemos pesquisar e responder. Qual é o título deste gráfico? Segunda pergunta: em que data foi realizada esta pesquisa? Terceira: qual é a fonte do gráfico? Ou seja, de onde eles foram extraídos, retirados? Quais animais aparecem na pesquisa? Então, as 4 categorias de animais que eu falei para vocês, quais são eles? Próxima pergunta: qual animal há em maior quantidade? Qual animal há em maior quantidade? Ou seja, qual foi o mais votado? Ou ainda, qual é o animal preferido? Próxima perguntinha: e qual é o animal menos, que aparece em menor quantidade, ou seja, menos votado? E mais uma questão a ser analisada e respondida é: qual é a diferença entre a quantidade de cachorros e a quantidade dos outros animais? Teremos que fazer uma operação aí, não é? Ou uma comparação, que vai ser bem mais fácil de responder. Essas são as nossas perguntas, né? A análise que deveremos fazer para responder. Vamos lá, então? Primeira pergunta: título do gráfico. Olhando lá, o que vocês acham? O que vocês respondem? Animais de estimação dos estudantes. Segunda pergunta: em que data foi realizada esta pesquisa? No dia 22 de março de 2021. Esta informação, ela sempre estará junto com a fonte. Aqui onde diz, olha, fonte, o lugar e a data em que ela foi realizada. Estão me acompanhando? Fácil obter essas informações, não é? Próxima questão: qual é a fonte do gráfico? Turma da professora Sônia. Essa pesquisa foi realizada na turma desta professora. Em seguida, quais animais aparecem na pesquisa?
Vamos observar aqui comigo quais os animaizinhos que aparecem aqui. Olhe no eixo da horizontal, onde está escrito animais de estimação. O gato, cachorro, um pássaro e um peixe. Foram esses 4 animaizinhos aí, né? Que foi organizado aí em 4 categorias. A próxima questão: qual dos animais apareceu em maior quantidade? Bom, então agora vamos acompanhar aqui comigo, observando aqui no gráfico, qual dessas barras elas estão apresentadas mostrando uma maior quantidade. Podemos observar de várias maneiras. Olha só, eu vou utilizar uma régua para facilitar a nossa observação. Vejam, vou localizar aqui esta barra que aparece mais alta. Se ela aparece mais alta, olha só, e aqui ela está mostrando a quantidade de votos que esta categoria de animal recebeu. Consegue perceber? Então, qual é a mesma pergunta? Qual animal apareceu em maior quantidade? Qual? O cachorro. Acompanharam comigo? E vejam agora a próxima questão. Qual animal apareceu em menor quantidade? Ora, menor. O que eu vou observar agora? A barra que está mais baixa, não é? Nós temos aqui uma variação aqui com uma determinada quantidade e ela aumenta ou diminui. Qual está aparecendo em menor quantidade? Olha só, qual categoria ou qual animal? A gente pode também observar colocando aqui a régua e estabelecendo uma comparação. Portanto, o animal que apareceu em menor quantidade foi o peixe. Próxima pergunta aqui da nossa análise de dados. Qual a diferença entre a quantidade de cachorros para os outros animais? Bom, vamos estabelecer aqui então uma comparação. A diferença da quantidade de cachorro que aparece em maior quantidade para os outros animais. Vamos comparar o cachorro com todos os outros animais. Vejam só, o cachorro está aqui com 10, né? A preferência pelo cachorrinho apareceu em 10 quantidades. Quantos preferiram o gatinho? Olha só, se nós estabelecemos aqui uma comparação, vejam, quantos quadradinhos amarelos faltam para ficar igual à quantidade da barra verde? 1. Portanto, a preferência de cachorros para o gato é uma quantidade a mais. Ou as pessoas que preferem gatos aparecem 1 a menos. Por quê? Matematicamente falando, não é numericamente, porque 10 menos 9 é igual a 1. Compreenderam a comparação? Então agora vamos comparar a quantidade de cachorros com a quantidade de pessoas que preferem os pássaros. Olha só, já sabemos que 10 pessoas preferem o cachorro, né? Vamos colocar aqui então a nossa régua e contar aqui, vejam, estou bem no limite, vejam, da quantidade que preferem pássaros. Quantas pessoas a mais preferem cachorro? Então eu vou contar, olha, 1, 2, 3, 4. Então, 4 pessoas a mais preferem cachorro do que passarinho. E ao contrário também, quantas pessoas a menos preferem passarinho em relação aos cachorros, correto? Podemos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 a menos, porque se tivéssemos mais 4 aqui, eles se igualariam, compreenderam? E a mesma coisa vamos fazer para a quantidade de pessoas que preferem peixe. 10 pessoas preferem cachorro. Vou novamente estabelecer aqui uma comparação. Veja, quantas pessoas a mais preferem cachorro? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, quantas pessoas a menos preferem os peixinhos? 5 também, que seria a quantidade que eu
igualaria essas informações, correto? Eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, para chegar a 10, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 5 a mais preferem cachorros e 5 a menos preferem passarinhos. Compreenderam? Então, podemos também pensar na ideia de subtrair ou adicionar desta forma que apresentei para vocês aqui, estabelecendo comparações. E é por isso que as barras aqui nos ajudam a fazer essa análise de uma forma bem rápida. Então, vamos lá? Vamos analisar uma terceira situação? Então, vamos para mais uma análise de dados? Acompanhe lá comigo, então. Para saber qual lanche da escola é o preferido da turma, a professora Simone fez uma pesquisa de opinião com seus estudantes. A professora Simone questionou os seus estudantes qual era o lanche da preferência deles. E cada um votou, então, em alguns alimentos que foram estabelecidos naquele momento. Então, foi construído um gráfico de acordo com essa preferência. Vamos acompanhar comigo aqui, então, a construção desse gráfico? Olhem só. Título do gráfico: Lanches preferidos. A fonte do gráfico: turma da professora Simone, data 5/4/2021. Próxima informação: o eixo da vertical, que aparece a palavra ali, lanches. Então, ali a gente já sabe que será organizado as categorias que foram selecionadas. E foram elas: bolo, canjica, pizza e sagu. Portanto, 4 categorias de alimentos. E no eixo da horizontal, agora, aparecem as quantidades, ou seja, quantos estudantes preferiram bolo, quantos preferiram canjica, pizza e sagu. Vamos ver como ficou, então, esta organização? Então, agora nós trouxemos aqui este gráfico com as barras na horizontal. Já apresentamos uma vez na vertical e agora na horizontal, o que é possível também. Portanto, quantos estudantes disseram que preferem bolo? 9 estudantes aqui, observando o último quadradinho aqui em relação ao número que aparece no eixo da horizontal. Canjica, 4 estudantes preferiram este alimento. A pizza, 12 estudantes responderam que preferem pizza e 5 estudantes disseram que preferem sagu. E está aqui, então, pronto, construído o nosso gráfico referente aos lanches preferidos da turma da professora Simone. Então, agora vamos às questões que serão analisadas, interpretadas. Analisando o gráfico. Primeira questão: qual é o título do gráfico? Segunda questão: em que data foi realizada a pesquisa? Terceira: qual a fonte do gráfico? Ou seja, onde esta pesquisa aconteceu? Próxima questão: quantos estudantes participaram da pesquisa? Próxima questão: a pizza apareceu como lanche preferido de quantos estudantes? Continuando, qual o segundo lanche mais preferido pelos estudantes, né? E a próxima questão: a diferença entre a pizza e os demais lanches é muito grande? E qual é a diferença? Então, todas essas questões, como vocês já sabem, nós iremos analisar o gráfico para responder. Então, vamos lá. Qual é o título do gráfico?
Ele está sempre na mesma posição no nosso gráfico, não é? Na parte superior. Então, o título é Lanches Preferidos. A próxima pergunta qual seria? Em que data foi realizada a pesquisa? Esta informação ela está junto aqui onde diz fonte. Foi no dia 5/4 de 2021, no mês de abril. A próxima questão, vamos relembrar aqui. Qual é a fonte do gráfico? A fonte é Turma da professora Simone. Ela realizou com os seus alunos. Próxima questão aqui do nosso gráfico. Quantos estudantes participaram da pesquisa? Então, como no gráfico anterior, já sabemos que podemos contar a quantidade de quadradinhos que aparecem aqui. Então, vamos comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 estudantes participaram desta pesquisa. Próxima questão. A pizza apareceu como lanche preferido por quantos estudantes? Então, vamos localizar aqui pizza e vamos verificar aqui quantos estudantes preferem a pizza. Não preciso nem contar, veja só, 12 estudantes. Próxima questão. Qual o segundo lanche mais preferido? Ou seja, depois da pizza, qual é o mais preferido? O bolo. Concordam comigo? Vejam, a pizza com 12 pessoas preferem, 9 pessoas preferem o bolo. Então, o segundo mais votado. E a próxima questão. A diferença de preferência entre a pizza e os demais lanches é muito grande? E qual é a diferença? Bom, vamos analisar então. 12 preferem pizza, 9 preferem bolo. A diferença é muito grande? Não, não é? Eles estão bem próximos. Analisando, comparando com a canjica, vejam, temos apenas 4 pessoas que preferem canjica. A diferença é muito grande? Bom, vamos contar então quantos faltariam para igualar a 12. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu diria que é relativamente grande, né? 12 preferem pizza e somente 4 preferem a canjica. Então, a diferença é de 8. Eu diria que é um pouquinho grande. E entre a pizza e o sagu? A diferença é grande? Relativamente grande. Olha, comparem aqui o tamanho das barras. E qual é essa diferença? Ou seja, deste ponto aqui até igualar a quantidade da pizza, quantos faltam? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A diferença é de 7. Acompanharam comigo? Muito bem. Então agora é hora de anotar. E o que você deverá anotar? Atenção! Você vai pegar aí o seu caderno ou a sua folha e você vai fazer esta anotação. Você vai copiar o que aparece aqui na tela. Você vai produzir um gráfico. Vejam como que você irá fazer. O título, Brincadeiras do Recreio. Você vai traçar então um eixo na vertical e vai escrever a palavra quantidade, correto? Vai também numerar este eixo, começando pelo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesta linha, nesta reta em que você vai desenhar. Você vai traçar também esta linha reta na horizontal, que nós chamamos de eixo, que correspondem às brincadeiras da hora do recreio. Quais são elas? Você vai escrever corda, bola e roda. Não esqueça de deixar um espaço entre elas. A fonte deste gráfico: estudantes, a data em que
está sendo realizada esta atividade. Então, o dia que você vai realizar esta atividade. E aí você vai desenhar, então, um quadradinho em cima do outro e do mesmo tamanho, representando a quantidade que prefere corda, 3 pessoas, a quantidade que prefere brincar de bola, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, que corresponde a 4 estudantes, e quantas pessoas ou quantos estudantes preferem brincar de roda, 1, 2, 3, 4, correto? Então você vai anotar tudo isso que está aqui na tela. Um tempo para você e logo voltaremos.
então? Copiou o gráfico? Conseguiu realizar direitinho? Então agora falta neste gráfico a sua opinião. Você vai desenhar mais um quadradinho em uma dessas categorias. Ou seja, você prefere corda, bola ou roda? E vai desenhar um quadradinho com a sua opinião. Ok? E estamos chegando no momento do nosso quiz. E atenção para a pergunta de hoje. Qual é o título do gráfico? Analise então o gráfico que aparece na tela. Qual é o título? Quantidade? O título é cor dos olhos? Ou estudantes? Título do gráfico, qual é? Atenção, cor dos olhos. Isso mesmo. Olha aqui o título do gráfico. Cor dos olhos, então, é o título do gráfico. E chegamos ao final da nossa aula. Foi muito bom estar com vocês. E olha quem está chegando para a próxima aula, a professora Janaína. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!